Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez. A pergunta é: como é que o nosso corpo será na outra vida? Talvez você já deve ter feito essa pergunta ou não, mas quem sabe se você já assistiu algum filme que quando a pessoa morre, o espírito aparece do mesmo jeito. Por exemplo, se uma pessoa lá no filme morre de terno, o espírito aparece de terno. Se a pessoa lá morre velha, barbuda, suja, o espírito aparece do mesmo jeito. Olha, se uma mulher morre com vestido de noiva, o espírito aparece com vestido de noiva. Bem, isso é uma viagem tremenda. Mas vamos agora recorrer à Bíblia e ver como ela responde, como será o nosso corpo na outra vida, ou seja, após a ressurreição. Então vamos pegar a Bíblia, vamos ver aqui a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 35 a 58. Só que nós vamos ler apenas o verso 35, 36, 51, 52, porque aí, se caso você queira ver o restante, você lê na sua casa, mas vamos ler apenas esses versos. Então veja bem, o verso 35 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato, os que semeiam não nascem se primeiro não morrer, ok? Agora o verso 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos, todos. O verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A Bíblia ainda continua respondendo esta pergunta. Em Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21, está escrito exatamente assim. O verso 20. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Percebe então a resposta? Que nós teremos o corpo igual a de Jesus Cristo. Igualzinho. Porque no abrir e fechar de olhos, seremos transformados para receber e ter esse corpo igual de Jesus. A Bíblia responde claramente. Não precisa de ter interpretações em cima disso aí. É bem claro, né, que o poder de Deus, ele irá fazer isso com cada um de nós. Nos transformar e ser igual a Cristo. Que maravilha! Isso aí é uma bênção maravilhosa. É um presente, é uma dádiva de Deus para nós. Eu posso ainda continuar a afirmar a você que isso vai acontecer sim, segundo as Escrituras Sagradas. Agora, em que momento? Em que momento isso acontece? Vamos fazer o seguinte. Vamos ver agora exatamente lá no livro de Mateus, capítulo 24. Vamos então? Verso 30, exatamente, o verso 30, capítulo 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Isso aqui é totalmente literal. Todos verão o Filho do Homem, o próprio Jesus falando de si mesmo, de que ele virá nas nuvens. Nas nuvens, preste atenção à palavra, nas nuvens. E todo olho verá. Todo olho verá. Isso é literal. Não vai escapar ninguém. Todos verão, porque essa é a promessa. É a promessa de Deus para que todos possam ver. E ainda ele fala que muitos se lamentarão. Aqueles que não creem, que nunca acreditaram, zombaram, né, dessas profecias, da existência de Jesus Cristo, do Espírito Santo, de Deus. Então esses vão se lamentar. Quando ver nas nuvens do céu Jesus Cristo vindo com seus anjos. Aí é o soar da trombeta. É neste momento, exatamente nesse momento, que nós seremos transformados. Se nós estivermos vivos na vida de Jesus, eu e você, seremos transformados. Nós vamos perceber, vamos ver o nosso corpo sendo transformado. Se nós estivermos na sepultura, eu e você, e todos aqueles que já se foram, nossos queridos, eles sairão da sepultura, já vão sentir o seu corpo totalmente transformado e verão o Filho do Homem, Jesus Cristo nas nuvens. Sensacional. Agora, eu posso ainda continuar com você, vendo mais ainda lá em Apocalipse. Vamos então ver?
Apocalipse capítulo 1, o verso 7 e 8. Vamos lá. Eis que vem com as nuvens. Preste atenção. As nuvens. Você viu lá em Mateus capítulo 24, que fala exatamente isso, o Filho do Homem nas nuvens. Aqui repete. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Toda nação, todos os países, todas as pessoas se lamentarão quando ver o Filho do Homem. Porque, preste bem atenção, esses que se lamentam, não é os que serão salvos, eles também ressuscitam. Depois a gente vê em outras passagens. Em outro momento do nosso encontro, você vai ver, vou te mostrar, que os ímpios também vão ressuscitar. Então, esses ímpios, ou os que estiverem vivos na volta de Jesus, os que não serão transformados, esses se lamentarão e serão extintos, ou seja, serão mortos. E aqui está dizendo em Apocalipse justamente isso, que ele vem nas nuvens, como Mateus, o próprio Jesus fala. Isso daqui é literal, totalmente literal. Nós não temos que ficar procurando explicações, interpretações, porque isso não cabe aqui nas Escrituras Sagradas. Agora, preste bem atenção. Como é que eu vou saber que isso daqui é totalmente literal? Então vamos agora em Atos capítulo 1, verso 10 e 11. O verso 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Tinha um grupo de pessoas, quando Jesus já estava despedindo deles para voltar para o céu, para o Pai, e eles ficaram contemplando aquele fenômeno, aquilo que estava acontecendo diante deles, que Jesus estava subindo aos céus, de volta, e uma nuvem o cobriu. Aí apareceu esses dois homens de branco, são anjos de Deus, e falou: olha, por que vocês estão assim tão admirados, olhando para o céu? Da mesma maneira que esse Jesus está subindo, está indo, ele vai descer do mesmo jeito, ele vai voltar da mesma maneira, da mesma forma, física, é literal. Isso aí já é mostrando para nós que não existe outra interpretação na volta de Jesus, no dia da volta de Jesus, o que vai acontecer, essa transformação que irá acontecer conosco no dia da volta de Jesus, no soar da última trombeta. Então, nós, como já foi dito, se tivermos vivos, o nosso corpo será transformado imediatamente. É muito maravilhoso isso aí, é fantástico isso aí. Então, Atos confirma tudo isso, todas essas passagens. Atos mostra sobre a volta de Jesus, é literal, ele virá do mesmo jeito e todo mundo, todos verão Jesus voltar, até os que o traspassaram. Aqueles que mataram Jesus lá na cruz, ressuscitarão para ver ele voltar nas nuvens, porque essa é a promessa. Isso aí vai acontecer, queira você acreditar ou não, vai acontecer. Porque muitas profecias das Escrituras Sagradas que estão aqui, que foram ditas, que foram cumpridas, até o primeiro, como já foi falado, aí eu já falei antes, em outros encontros, que profecias como o nascimento de Jesus foi dita pelos profetas e houve o nascimento dele. Então foi cumprida, e outras muitas profecias. Então essa última profecia, a volta de Jesus, ela é inevitável, vai acontecer, está bem pertinho. Então se prepara, meu irmão, minha irmã, para esse grande dia. Se prepara, né? Entre em comunhão com Deus, em oração, se purifique, arrependa-se dos seus pecados, porque esse grande dia está chegando. A transformação é inevitável. Eu e você seremos transformados, teremos o corpo de Jesus Cristo na eternidade. Que maravilha, que bênção de Deus. Fique com Deus. Amém.